Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos e irmãs, Entendendo a Obsessão é o nosso estudo baseado no livro Perispírito do Zalmino Zimmermann, que reúne várias informações de grandes autores da espiritualidade ou encarnados a respeito deste tema. Vamos falar agora sobre os efeitos da obsessão. De acordo com o exposto, é possível, em caráter conclusivo, estabelecer genericamente 3 tipos de efeitos ligados ao processo obsessivo: o efeito psicológico, o psicopatológicos e os chamados efeitos orgânicos. Então, vamos para os efeitos psicológicos. Nas fases iniciais do processo obsessivo, tanto no exercício mediúnico como fora dele, os primeiros efeitos notados são mais de ordem psicológica, embora seguidamente acompanhados de um certo mal-estar físico, perda de memória, desatenção, tristeza, desânimo, excitação sexual anormal, sentimentos de inferioridade, suscetibilidade exagerada, ressentimentos, agressividade, perda ou aumento de apetite, impulsos dirigidos à bebida, à droga, ao jogo, dificuldade de raciocínio, problemas de percepção e de aprendizagem, descontrole emocional, juízo crítico e deficitário, etc. Vejam vocês, amigos e amigas. Patologias estão aqui, ó. Tudo explicado, que pode ser obsessão. Pode ser. Perda de memória, desânimo, sentimento de inferioridade, ou então vaidade, ressentimento, agressividade, perda ou aumento de apetite. Vamos cuidar de nós, meus amigos, minhas amigas. Vamos cuidar de nós. Então, são sintomas depressivos que nem sempre comparecem suficientemente perceptíveis nos primeiros momentos, só sendo notados quando já se tornam mais agudos. Daí o cuidado que merece, para evitar que isso aumente e fuja do controle. Fugiu do controle, pronto. Aí, só mesmo, terapias profundas para tentar melhorar isso. Efeitos psicopatológicos. Nos tipos mais graves de obsessão simbiótica, parasitária, subjugante, os efeitos já podem ser de ordem a comprometer a estabilidade psíquica do obsidiado, configurando os inúmeros quadros psicopatológicos cuja análise ocupa a atenção de psicoterapeutas de todo o mundo. Desde a ansiedade incontrolável e a psicose maníaco-depressiva, que é o transtorno bipolar, até a histeria, transtorno dissociativo, a depressão aguda ou as esquizofrenias, todas as manifestações arroladas no farto catálogo dos transtornos mentais e do comportamento, que compõem a Classificação Internacional das Doenças, que é o CID-10, podem quase sempre ser associadas à obsessão. Quase sempre associadas à obsessão. Percebem como é sério esse assunto? E pelo aumento assustador de ocorrências, requisitam mais do que nunca uma abordagem médica e psicológica de fundo espiritual que diga fundamentalmente com os conhecimentos espíritas. Aliás, Kardec já dizia, tempo virá e não tão longe, quando se pensa em que a ação do mundo invisível será geralmente admitida e a influência dos maus espíritos posta entre as causas patológicas. Será levado em conta o importante papel desempenhado pelo perispírito na fisiologia e uma nova via de cura será aberta para uma porção de doenças consideráveis incuráveis, inclusive o câncer, minha gente? Inclusive o HIV, o câncer, essas doenças aí complexas, leucemia, quem sabe, E o espírito, conhecido como São Luís, guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, e um dos instrutores da codificação, apontava pela médium, senhora Costel, o seguinte: o espiritismo está chamado a prestar grandes serviços. Será o curador dos males,
cuja causa era antes desconhecida e ante as quais a ciência continua impotente. Sondará as chagas morais e lhes ministrará o bálsamo reparador, tornando os homens melhores, deles afastará os maus espíritos atraídos pelo vício da humanidade. Nossa, está no livro Obsessão, de Allan Kardec. Coisa séria, né? Então, o Espiritismo está sendo chamado a prestar grandes serviços. Será o curador dos males, porque vai explicar essas coisas todas. Vai explicar quem é o homem, a sua essência espiritual, né? O que é consciência, o que é mente, o que é inconsciente, o que são sombras, o que são complexos, afetos, sentimentos, emoções. Tudo isso se estuda aqui no Espiritismo, minha gente. E o Espiritismo vai ajudar as pessoas a se curarem. E os efeitos orgânicos, né? Não é segredo para os profissionais esclarecidos da medicina que os distúrbios mentais soem comumente refletir-se no organismo físico. E o desenvolvimento nas últimas décadas, embora a oposição materialista de ontem e de hoje, do que se convencionou chamar de medicina psicossomática, atesta não só o reconhecimento por muitos da influência do psiquismo no equilíbrio orgânico, como o esforço de dedicados terapeutas buscando diagnósticos e tratamentos alicerçados numa visão mais integral do ser humano. De fato, o ser humano é muito mais que um corpo físico. É sim um espírito que se reveste provisoriamente de um corpo carnal. Assim, é possível admitir, né, é possível admitir quando encarnada a pessoa apresente-se como uma totalidade psicofísica, segundo se admite em psicologia. Há que se ter em vista que o psiquismo, embora sustentando o edifício celular, vibra também numa dimensão extracorporal, não só se manifestando autonomamente, como no desdobramento, por exemplo, como influenciando e continuamente sendo influenciado por outros psiquismos atuantes, tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Eles interagem o tempo todo, né? Essa influência que a mente encarnada capta continuamente pode produzir efeitos positivos ou negativos, dependendo da condição pessoal de quem a recebe, sabendo-se que a lei de sintonia por afinidade preside inexoravelmente qualquer tipo de comunicação ou conexão mental. Né? Lei da sintonia. Então, nós estamos sintonizados, corpo e espírito. E tudo que acontece num acontece no outro. Se positivos os efeitos, comparecem sempre estimulantes revitalizantes. Quando negativos, apresentam-se psicológica e fisicamente danosos. Se a influência negativa já é de caráter obsidiante, podem surgir de início, como já visto, distúrbios psicológicos diversos, já acompanhados de certos mal-estares físicos, os quais, em se desenvolvendo a ação obsessiva, tendem a agravar-se, com o surgimento de transtornos capazes de afetar a rigidez psíquica. E como os desequilíbrios da mente, por influência espiritual direta ou por disposição kármica, tendem a determinar condições de desestabilização fisiológica, fica aberto o acesso à instalação de moléstias orgânicas, inclusive as doenças autoimunes, né, gente? Inclusive, né? Porque o desequilíbrio da mente, o espírito tem que comandar o corpo. Se o espírito tem problemas, a mente está em distúrbio, o corpo vai sofrer esse tipo de situação. Então, pode ser abrir-se, né, a doenças oportunistas, né? Os parasitas, né? Os obsessores, e por aí vai. Então, tudo tem que ser estudado, analisado. Gente, não há mais ir ao médico, não, isso aí já passou. Nós temos que ir ao encontro da solução, levando eu já a base do processo.
Não só falar que estou doente, que estou sentindo, não. Olha, eu era assim, eu comecei a modificar o meu comportamento e tal. Eu já dá a base perfeita. E saber se eu tenho que ir ao médico ou ao centro espírita. Ou a alguém, né, que possa me ajudar no campo aí das curas da medicina alternativa, que tem muita gente fazendo coisas muito boas por aí. Não ajuda o semelhante. Sabe? Então não é mais ir ao médico, ou à médica, ou o que for. É o fato de eu levar comigo já parte da solução. Porque a cura só acontece se o curando entrar na sintonia do curador. Se não houver essa sintonia, não há cura. Com efeito, embora varias as explicações, conhece hoje que a medicina, até por imposição de naturezas estatísticas, os efeitos da mente sobre o corpo, o papel das emoções com relação à fisiologia neuroendócrina, sua repercussão nos metabolismos geral, não só através de passageiros transtornos psicossomáticos ou somatoformes, como pelos sinais de efetiva e crescente debilitação imunológica que vai propiciar, como se sabe, um sem número de doenças da mais requintada patogenia. Infelizmente, a maioria dos que cuidam da saúde ignora que esses efeitos resultantes dos distúrbios mentais têm seguidamente como causa primeira a atuação obsidiante. Realmente, a atuação do obsessor pode comprometer o equilíbrio perispirítico, atingindo de início os centros coronário e cerebral e depois os demais, causando a alteração do comportamento psíquico do paciente, instalando o processo de perturbação, abre-se porta de acesso aos distúrbios da saúde, pois, se persiste, passa a repercutir com intensidade cada vez maior, comprometendo o sistema defensivo e facilitando assim o surgimento dos males orgânicos. Se a autodesintoxicação da alma com ideias doentias e emoções de efeitos corrosivos, em descompasso com as recomendações evangélicas, já afeta, por via do perispírito, o equilíbrio geral das células orgânicas, a intoxicação oriunda da obsessão pela influenciação dos miasmas do obsessor na tessitura perispirítica do paciente pode gerar moléstias físicas, as mais incomuns, se não até desconhecidas, e cuja cura dependerá, em verdade, da solução definitiva do processo obsessivo sobre a luz da compreensão, do arrependimento e do perdão. Então, meus amigos, aqui nós estamos terminando o nosso Entendendo a Obsessão. Esse conjunto de informações que recebemos, né, da espiritualidade e também de estudos dos nossos irmãos encarnados. Então, basicamente é isso. Uma grande parte, se não a maior parte das moléstias, são de efeitos obsessivos. Então, nesse estudo, nós tentamos colocar isso, né? Então, se você está com algum distúrbio desse aí, procure analisar bastante, procure estudar, procure entender, ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que vão te abrir a mente, o coração, depois você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai te ajudar. Por que eu estou falando no Espiritismo? Porque é a doutrina que ajuda o homem a encontrar a verdade dele próprio. Tudo bem que todas as outras religiões, fizeram e fazem um trabalho muito bom, mas o Espiritismo ele é diferente. Por quê? Porque ele trabalha científica, filosófica e teologicamente. Então ele vai em todos os ângulos possíveis, sem nenhum preconceito. Como Kardec disse, né, se a ciência descobrir alguma coisa, aquilo for real, passa a fazer parte do Espiritismo, ou seja, não é uma doutrina fechada em preconceitos e nada disso. Nós estamos abertos ao progresso da humanidade e contribuindo para esse progresso. Você deve ter percebido nesse estudo. Então eu agradeço muito por você ter estado conosco em todos eles. Se você não esteve em todos eles, estão disponíveis no YouTube, no canal do GRESG, do Rio de Janeiro,
Então você pode fazer esse estudo do princípio ao fim repetidas vezes. Eu quero deixar para você o meu abraço e minha alegria sincera de ter estado aqui com vocês. E existem outros grandes estudos aí no canal do Gresg, que você pode procurar, muitas palestras, muitas pessoas trabalhando em prol da orientação via Espiritismo, via espiritualidade amiga. Continuemos estudando. Vamos em frente. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Fiquem com Deus.